O concurso público de projetos de arquitetura é uma modalidade licitatória, além de democrática e transparente, fundamental para o processo de valorização da profissão. A partir de uma presença, de uma exigência, eu diria até que de uma articulação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ficou estabelecido que o vencedor desse concurso seria contratado para desenvolvimento do projeto. Assim, fica completamente garantida a continuidade do projeto. O projeto não pode ser fragmentado, o projeto tem que ser trabalhado na sua totalidade. Portanto, esse concurso encontrou uma fórmula de preservar esse tipo de trabalho fundamental, imprescindível para os arquitetos urbanistas. Portanto, a integralidade do projeto está garantida. A contratação do profissional do escritório, vencedor do certame, para desenvolvimento das demais etapas, também está garantida. Os direitos autorais também estão garantidos. Portanto, esse é um modelo que, sem dúvida nenhuma, atende aos desejos e anseios, eu diria até que doutrinários, dos arquitetos e urbanistas. Sou contra o monopólio da organização de concursos por qualquer associação ou mesmo entidade. Até porque entendo que o papel da entidade é defender a profissão e, acima de tudo, criar uma pauta de discussão dos assuntos urbanos da cidade e do Estado. Entendo que não se pode permitir que entidades se profissionalizem ao oferecer e vender serviços de assessoria de organização de concurso. Isso, na minha opinião, é um equívoco. O banco, logo no início, com a identificação da necessidade da construção do prédio, ele começou a pesquisar, a estudar como estava acontecendo no Brasil. Nós identificamos até que o número de concursos não era muito elevado, mas aqueles concursos que ocorreram, muitos deles tiveram bons resultados. Também fizemos algumas pesquisas a nível internacional e, com base em todas essas informações, ao longo aí de um ano de trabalho, nós formatamos a modalidade do concurso que nós fizemos, que foi basicamente um concurso de 2 etapas. Na primeira etapa foram entregues 64 propostas, 62 continuaram habilitadas e essas propostas foram examinadas sem que se soubesse a autoria do trabalho, por um método que foi adotado no concurso, e só então com a escolha das 5 propostas é que se identificou quem eram os seus autores. O banco, ele, como uma empresa pública, ele tem que seguir as normas de licitação pública, as orientações do Tribunal de Contas, e dentro desse quadro não era possível a gente contratar diretamente um arquiteto renomado para desenvolver o projeto, que naturalmente uma empresa privada, com capital privado, pode fazê-lo. O BNDES não pode, tem que prestar conta dos seus gastos, então nós temos que aliar a nossa necessidade de atender a esses requisitos legais com os ditames e a qualidade dos projetos arquitetônicos. Não é uma tarefa muito fácil, mas pelo resultado acredito que a gente alcançou êxito, né? E nunca desistimos da possibilidade de fazer o concurso. Nós recebemos projetos de excepcional qualidade. A banca julgadora fez um trabalho aí intenso durante cerca de 2 semanas na análise dos projetos, trabalho diário, né, praticamente o dia inteiro trancado numa sala, examinando os projetos. Houve a apresentação pública também dos projetos e 3 dias depois da apresentação pública foi anunciado o resultado e tivemos aí o projeto do arquiteto Daniel Guzmão vencedor. Bom, foi um grande prazer essa experiência de participar no concurso. É um projeto único, né? Essa conjunção de você ter 2 clientes e um projeto, você tentar combinar isso é um prazer para qualquer, um desafio, né? E um prazer para qualquer arquiteto. Então, haja visto aí a quantidade de participantes, né? Todo mundo se interessou, então foi uma experiência muito interessante, né?
E a importância dos concursos, para mim, o concurso é uma maneira de você democratizar a participação dos arquitetos do país para determinados projetos de porte e de visibilidade, né, numa cidade, num país. E é importante para renovar toda uma geração, dar oportunidade para jovens arquitetos, dar oportunidade para os mais antigos se renovarem também na profissão. E eu acho que isso também é muito importante. Você sair de uma certa zona de conforto, dependendo da experiência que você tem como arquiteto, e se aventurar no concurso é uma experiência boa, é uma experiência que é gratificante, importante para o arquiteto e para a comunidade, né, de um modo geral. O que o prédio trazia para a cidade? Ele analisou muito bem essa transição da Rua da Carioca para o passado. Ele é um tributo ao convento, ele é um tributo ao antigo, ele agrega, né? Então, o prédio, quando estiver ali, eu acho que as pessoas vão ser convidadas a visitar o convento. Então, isso foi um ponto que pesou muito na escolha do primeiro colocado. O grande desafio desse projeto era realmente a gente ter 2 clientes, e a Irmandade Franciscana, a Fraternidade Franciscana e o BNDES. O BNDES com uma necessidade urgente, né, de ampliação, modernização do seu quadro de funcionários, da sua equipe e em termos até de espaço, né, físico. E a Irmandade Franciscana, a Fraternidade Franciscana, é muito interessada em fazer uma ligação da Avenida República do Paraguai com a Rua da Carioca, né? Então essa ligação, essa conjunção dessas duas necessidades programáticas, né, dos clientes, deram margens a esse projeto. A gente resolveu encarar, lógico, o prédio em si como uma máquina eficiente, né, que funcionasse muito bem, e o caminho a gente decidiu que ele seria uma assinatura para o projeto, né? Daria essa impressão do projeto ser único e estar num lugar específico, não poderia estar em outro lugar. Esse caminho a gente deu a ele um programa a mais, que foi com anfiteatros, cafés, pontos estratégicos divisadas para animar e entreter todo esse percurso, né? Porque esse percurso deveria ser uma experiência urbana e não simplesmente um corredor, uma escada, um elevador. Então isso norteou a gente. E o final ou o começo do caminho, na verdade, a gente decidiu fazer realmente esse grande portal de uma arquitetura simples, de certa forma simples, mas que tivesse uma presença, uma imponência e tivesse um romantismo unido a elas, porque você trazer a pessoa da rua República do Paraguai, né, no século XXI, né, com uma arquitetura moderna, um ambiente, né, urbano, até conturbado de certa forma, e passar para um ambiente bucólico do século XVI, que é no topo do morro, junto a um bosque praticamente, com a vista dos casarios, e ter essa passagem para o mosteiro, né, era uma coisa que a gente estava muito preocupado em atender de maneira adequada. Então esse choque do tempo, como a arquitetura representaria isso. E aí nossa representação foi essa de ser imponente, mas ao mesmo tempo ser singelo e ter presença, mas ao mesmo tempo não agredir nenhum dos lados. A gente recebeu muitos projetos, mais de 60, mas de modo geral o nível foi muito bom, assim, muito satisfatório. E foi interessante também o fato do concurso ter tido duas fases. E aí a gente pôde também fazer algumas apostas. Claro que aí depois, na segunda etapa, uns tiveram mais sucesso do que outros, naturalmente. A gente achou que o projeto, assim, o projeto que ganhou, no final a gente acabou achando que era o projeto que melhor conciliava as condicionantes do projeto. O vencedor foi aquele que melhor trabalhou essas variáveis todas, apresentou o resultado mais completo, digamos assim.